Mateus 8, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, a ele Jesus, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Interessante como Jesus expulsava demônios. Era com quantas palavras? Tinha entrevista com o demônio? Entrevista com o vampiro? Era com quantas palavras? Você vê quando a gente está na Bíblia, é uma coisa, quando a gente foge da Bíblia, começa a surgir um monte de coisas estranhas. E curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Verso 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Curioso esse Jesus, que ele não se encanta com multidão. Verso 19. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Quem disse isso, gente? Foi um mestre da lei. Verso 20. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, ou covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Amém, gente? Eu gostaria de ler com vocês uma outra versão bíblica. É a Bíblia, a Mensagem, essa Bíblia aqui, que eu indico fortemente que você a tenha. É uma Bíblia parafraseada do pastor Eugene Peterson, e ele tem uma linguagem muito interessante para a gente compreender melhor os textos bíblicos. Escute, eu vou ler o mesmo texto que nós lemos nessa versão NVI, eu vou ler para você, Mateus 8, verso 16, diz assim: Ao anoitecer, trouxeram a Jesus várias pessoas afligidas por demônios, e ele as livrou daquele tormento. Operou também cura física em vários doentes. Tudo isso cumpriu o conhecido sermão profético de Isaías. Ele levou nossas doenças, ele carregou nossas enfermidades. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Assim foram para o outro lado do mar. À saída, um mestre religioso perguntou se podia ir com eles. Com o Senhor irei para qualquer lugar, declarou. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Outro seguidor pediu: Mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias. Eu tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida, não com a morte. Siga-me, busque a vida. Amém, gente? Ficou claro o texto para vocês? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai amado, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por termos a oportunidade nesse país livre de poder comunicar essa verdade. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo. Fala-nos, Pai, mais uma vez. Precisamos de ouvir a tua voz. Que o teu Espírito vá até a divisão da alma do Espírito e lá produza em nós transformação e crescimento espiritual. Pai, nós não sabemos para onde ir se o Senhor não nos der a direção. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nos fala mais uma vez, em nome de Jesus e por tua graça. Amém.
Amados, o texto que nós lemos, o texto de Mateus, capítulo 8, verso 22, ele nos dá conta de um momento que Jesus, ele está descendo do monte que ele tinha proferido, o que nós conhecemos hoje como Sermão do Monte. Mateus registra tudo o que Jesus ensinou nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus dá as bases do que é o reino de Deus, o que é o evangelho de Deus. Jesus diz assim: é assim que os filhos de Deus vão viver, é por esses valores que eles vão viver. Só que o texto que nós lemos é o momento seguinte a isso. Estamos no capítulo 8 do evangelho de Mateus. E Mateus está dando conta de que Jesus desce, e ele estava com um grupo de pessoas no monte, mas quando ele desce, tem multidões esperando Jesus. Não era uma multidão, eram multidões. Porque a fama de Jesus começou a se espalhar. Os milagres que Jesus realizava ficaram conhecidos por toda a Palestina. E quando ele desce, as pessoas estão tão impressionadas com ele, porque as pessoas olham para Jesus e falam assim: esse homem ensina diferente. Ele tem uma autoridade quando ele fala. Ele não fala como os mestres da lei de Moisés, os mestres judeus. E por que é que as pessoas falam que Jesus tem autoridade? Porque autoridade só tem aquelas pessoas cuja o que fala está alinhado com aquilo que faz. Não é verdade? Como é que a gente ganha autoridade num assunto? Quando o que você fala, você também faz. Então por isso que Jesus era diferente. Ele não só ensinava, mas ele fazia aquilo que ensinava. E as pessoas identificam isso em Jesus. E quando Jesus desce do monte onde ele tinha proferido esse sermão, Jesus já se dá conta que diante dele está um mundo prático. Isso é muito interessante, como a espiritualidade de Jesus ela não é uma coisa só da teoria. Jesus não ensina só boas maneiras de viver. Jesus não ensina só bons valores. Jesus ensina como praticar isso. E mais, ele mesmo mostra como fazer. Porque quando Jesus acaba de chegar ao pé do monte, já trazem a ele um homem leproso, um homem com o corpo tomado pelas chagas. E ele chega para Jesus e diz assim: o Senhor é o mestre que nós estamos esperando, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa lepra. Veja que é um pedido de um homem quase em desespero. Ele fala assim: eu sei que o Senhor pode fazer. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu quero fazer. Tanto é que eu quero fazer, que eu vou fazer com que o seu corpo não fique com nenhuma evidência de que você era um leproso. E Jesus usa a sua autoridade espiritual e cura aquele homem leproso. E eu preciso dizer a vocês que na comunidade judaica e hebraica, não era nada comum um leproso ser curado. Quem curasse um leproso, já se identificava como aquele que era possivelmente o Messias. Jesus cura esse homem, a multidão fica maior ainda, porque a multidão, ou as multidões, elas querem ver coisas novas. As multidões, elas querem ver ídolos. É só olhar para o nosso tempo agora e verificar como a nossa sociedade, ela tem fome de produzir ídolos. Até os programas de televisão se chamam assim. O programa se chama Ídolo, o novo ídolo do Brasil. Então, a gente está vendo as pessoas fazerem o que estiver à sua mão e o que não estiver, para ter 15 minutos de fama. Porque as multidões têm sede disso. Entra alguém famoso hoje, daqui a pouco não vale mais, amanhã precisa de um novo famoso. E à volta de alguém famoso, sempre tem uma multidão. Uma multidão que ao mesmo tempo que tem sede de um ídolo, daqui a pouco está descartando ele também. Jesus sabia disso. E quando as multidões começam a se aglomerar, quando ele cura esse homem, ele começa a andar e daqui a pouco vem um segundo homem,
e fala assim: Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu servo que está lá em Cafarnaum. Eu sou um oficial romano, e embora eu não seja judeu, eu creio no que o Senhor está fazendo, e porque o Senhor veio. E sei que se o Senhor falar apenas uma palavra, olha que interessante como Jesus não precisava de muita argumentação. Se o Senhor disser uma palavra, lá onde ele está, ele vai ser curado. E Jesus falou: eu quero também. Assim como eu curei o leproso, eu também quero curar o teu servo. Pode ir lá, que através do poder da minha palavra ele estará curado. E quando o centurião chega na cidade, confere que na mesma hora que ele tinha falado com Jesus, o servo dele tinha sido curado. O que faz a multidão? Junta mais gente ainda. Esse homem curou um leproso, curou alguém à distância. Aí Jesus chega em frente à casa de Pedro, e chega a informação a Jesus que a sogra de Pedro está doente. Eu diria que para muitos de nós, se dissessem que a sogra está doente, você oraria fazendo jejum por ela? Mas Pedro não era igual você não. Pedro levou esse problema para Jesus: minha sogra está doente. Minha sogra está doente. Está com febre, Jesus. Jesus entra na casa, e as maneiras que Jesus vai curando é impressionante, porque Jesus não fala nada para a sogra de Pedro, ele toca a mão da mulher, e a mulher fica curada. E uma das características de quem era curado por Jesus, era assim: quem é curado começa a servir, porque Mateus vai dizer assim: a sogra de Pedro levanta-se curado e começa a servir. Quando a gente experimenta a cura de Deus, não é para a gente experimentar a cura e ficar parado. Não é para a gente experimentar a cura e ficar confortável. É para você experimentar a cura e servir. E levar a cura adiante. E ser um agente propagador da cura de Deus. Amém, gente? E aí imagina 3 milagres acontecendo em sequência, mais multidões se juntam. E quando Jesus se vê cercado e aquelas pessoas querendo fazer dele um ídolo, ele dá uma ordem aos seus discípulos: vamos sair daqui. E isso deve ensinar muito a gente, quando a gente está muito dependente de elogios e de multidões. Toda vez que a gente está muito dependente de alguém aclamar o que a gente faz, a gente deve fazer como Jesus: vamos sair daqui, vamos para outro lugar. E Jesus cruza o mar, o chamado Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E quando ele chega do outro lado, ele já encontra mais gente querendo vê-lo e querendo ouvi-lo, porque as notícias vão se espalhando. E à medida que ele chega, 2 pessoas vêm ao encontro de Jesus. Ele foge de uma multidão, chega do outro lado, tem outra multidão esperando ele. E é o texto que nós lemos aqui em Mateus 8. Jesus desce do barco, já tem um homem esperando, e a Bíblia identifica esse homem, não era como um homem qualquer. Era um mestre da lei, alguém que conhecia tudo da religião dos judeus. Ele conhecia os mandamentos de Moisés, ele conhecia as leis cerimoniais, ele conhecia os que os profetas diziam a respeito do Messias, e ele começa a ver o noticiário de Jesus, que Jesus está na mídia, e ele fala assim: Jesus, eu te seguiria para qualquer lugar onde você for, pode contar comigo. Se o Senhor for para qualquer lugar, pode contar comigo que eu vou te seguir. Jesus ouve esse primeiro homem a falar, e olha para ele. Eu estou imaginando aqui o olhar de compaixão de Jesus. Era como se Jesus olhasse para aquele homem e falasse: esse homem é um mestre da lei, ele por tradição conhece os profetas, ele conhece Moisés, ele conhece as leis de Moisés, e ele não tem a menor ideia quais são os caminhos que eu vou trilhar. Porque se ele soubesse que o final do meu caminho é a cruz, muito dificilmente ele ia falar isso para mim, que ele me seguiria para qualquer lugar. Jesus olha para o homem e fala assim: você quer me seguir mesmo? Deixa eu dizer uma coisa primeiro para vocês. As raposas, ela tem as suas tocas.
Na hora do inverno, na hora da noite, na hora do frio, elas vão para suas tocas. As aves dos céus, elas têm os seus ninhos, ou seja, elas têm aonde se proteger. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Eu fico olhando a decepção desse homem, olhando para Jesus, depois que Jesus fala isso. Porque ele tinha criado uma imagem de Jesus, que era uma imagem muito própria. Ele construiu uma imagem. Quem é Jesus? Jesus é aquele que cura o leproso. É aquele que tem poder sobre as doenças. É aquele que tem poder e com uma palavra expulsa os espíritos malignos. Só que agora ele vai falar: Jesus, eu quero te seguir porque esse negócio aí é muito legal. Eu quero ver o Senhor fazer milagres, curar pessoas. Eu quero ver os espíritos malignos saírem das pessoas e elas serem libertas. Estou nessa, Jesus, pode contar comigo. Aí Jesus falou: você está mesmo? Você está a fim de caminhar os caminhos que eu vou caminhar? Você está a fim de caminhar na direção de socorrer os necessitados e você vai ter que passar por lugares que talvez você não está esperando? Você sabe mesmo que o meu caminho vai ser um caminho que vai dar na cruz e que vai ser um caminho de sofrimento? Você quer mesmo me seguir? Esse homem nem sai direito, e Mateus diz que chega um discípulo, não diz o nome do discípulo, mas o discípulo chega até Jesus e fala assim: Jesus, eu não sei esse camarada se ele quer seguir o Senhor, mas eu quero. Pode confiar que eu quero. Eu quero tanto seguir o Senhor, porque o que o Senhor tem feito aqui, era isso que eu estava precisando, um mestre assim. Então eu só tenho um probleminha. Eu só preciso ir resolver um probleminha, que é sepultar o meu pai que morreu. O probleminha dele era só esse. O Senhor dá um tempinho aí que eu vou sepultar o meu pai, e depois que eu fizer isso, pode contar comigo, Jesus, que eu vou te seguir para onde o Senhor quiser. A gente está junto. Jesus olha para esse homem e fala: é mais um que não entendeu o que é me seguir. Ele está achando que ele vai fazer parte de um grupo seleto de gente que vai sair curando gente. Ele está achando que ele vai ser como aqueles discípulos que voltaram impressionados, porque no nome de Jesus, eles expulsavam demônios e chegaram para Jesus e falaram: Jesus, esse negócio de estar junto de você é muito bom, porque a gente fala para o demônio assim, sai, e ele sai. Aí Jesus fala: olha, vocês precisam aprender muito mais do que é me seguir. É muito mais do que vocês fazerem isso. Primeiro que não é no nome de vocês que eles estão saindo, é no meu nome, e vocês precisam se lembrar disso. Esse homem aqui também estava com esse engano no coração. Então ele vai lá para Jesus: olha, eu só vou resolver o problema de enterrar os meus pais, ou o meu pai, depois do funeral. Jesus, pode contar comigo. À medida que eu estava refletindo sobre esse texto hoje, e eu fiquei pensando, como cada um de nós tem um funeral para fazer antes de seguir a Jesus. Não é verdade? Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu resolver esse probleminha financeiro que eu tenho. Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu casar primeiro. Jesus, eu vou te seguir, mas eu preciso entrar numa faculdade primeiro, me formar, e depois aí pode contar comigo. Quando nada disso funciona, a gente não convence Jesus, a gente fala assim: Jesus, deixa eu me aposentar. Quando eu me aposentar, pode contar comigo. Interessante que a resposta de Jesus é uma resposta muito direta. Jesus não engana esse homem. Ele fala assim: você quer me seguir mesmo? Então, olha as palavras de Jesus: então deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. A resposta de Jesus, ela é inequívoca. A resposta de Jesus coloca diante de nós uma questão que é muito importante. Cada um de nós está levando um caixão na nossa vida, e que a gente se gruda a ele, e a gente fica carregando esse peso do caixão, e às vezes a gente está fazendo da nossa vida uma cerimônia fúnebre.
E a gente fala para Jesus assim: Jesus, espera eu resolver isso, enterrar esse caixão que eu estou levando a minha vida inteira. Depois que eu fizer isso, eu vou te seguir de verdade. A resposta de Jesus, ela ensina algumas coisas para nós aqui. O que é seguir a Jesus? E principalmente o que é não seguir a Jesus. O que muita gente pode estar fazendo simplesmente enganados e enganando. E a primeira coisa que eu aprendo é que seguir a Jesus implica necessariamente viver uma vida que é desinstalada. Deixa eu explicar isso melhor para você. Tem gente tentando seguir a Jesus apenas em busca de um conforto para a vida. Por que é que você vem para Jesus? Eu vim para Jesus porque eu preciso de conforto na minha vida. E quem segue a Jesus apenas por causa de um conforto, vai se decepcionar ao primeiro sinal que lhe faltar o conforto. Vai achar que Jesus não serve. Eu estava olhando essa semana um desses programas de televisão, e eu fico pensando assim, que drogado é um negócio sério, né? Assim, drogado está sempre dependendo do vício. Eu sei que aquilo é ruim, mas às vezes eu fico tentando olhar, para ver se tem alguma coisa de evangelho ali, né? E eu vinha um sujeito que se declarava pastor, dizendo assim: meu amigo e minha amiga. Engraçado que o nome já identifica, né? Cria uma relação de proximidade. Você não precisa viver nessa vida que você está. Você não tem um carro novo. Você não tem um apartamento muito bom num lugar muito bom. Está vendo a doença que você está experimentando aí? Isso não é vida. Vem nessa reunião que eu estou mandando ver, você vê, e você vai experimentar uma vida absolutamente confortável. Teve um que veio, aí mostrou o testemunho, em apenas 3 semanas já comprou o 3º apartamento. Eu falei, Polícia Federal, tem que ir atrás desse cara. Está roubando. Está roubando. Ou seja, está se seguindo a Jesus por causa de um conforto. Se não tem conforto, Jesus não serve mais para mim. Tem gente que está tentando seguir a Jesus como se Jesus fosse um resolvedor de problemas. É como se Jesus fosse aquele serviço da Porto Seguro. Ligue 123 Porto e tem automaticamente um chaveiro na sua casa. O cara que resolve o varal que caiu. O cara que resolve a pia que entupiu. Então a gente tem uma relação com esse Jesus que é um pequeno resolvedor de problemas. Então toda vez que eu tenho um probleminha, eu corro para ele e falo: Jesus, quebra o galho aí, troca a fechadura da minha casa. Tem gente tentando seguir a Jesus simplesmente porque tem medo de ir para o inferno. Por que você está seguindo Jesus? Eu tenho muito medo do inferno, pastor. Esse negócio de queimar no mármore quente lá, estou fora disso. Que isso, viver com cramulhão para o resto da vida? Tenho medo desse negócio, pastor. Então eu vou seguir a Jesus por causa do medo. E aí o sujeito com medo de ir para o inferno faz da sua vida um próprio inferno. Porque alguém que vive assim, com medo do inferno, e só vem para Jesus por causa do medo, já está no inferno. Que a vida do sujeito vai ser assim. Tem gente que está tentando seguir a Jesus por causa da culpa. É uma espécie de compensação da culpa. Pastor, eu fiz tanta coisa ruim no passado, que eu tenho que dar uma compensada agora. É meio uma moeda de troca. Sei lá, eu fui tão ruim, eu já menti tanto, eu já fiz tantas outras coisas, então eu estou tão culpado. Eu não quero que o meu filho siga o mesmo caminho do que eu fiz. Então, para dar uma mãozinha para ele, eu vou para a igreja, porque o ambiente é bom, e eu não quero ficar com esse remorso que eu não dei a chance para o meu filho, para a minha família. Tem gente tentando seguir a Jesus como uma espécie de um seguro. Por que você segue a Jesus? Eu estou seguindo a Jesus porque eu não quero ter problema.
Por que você está seguindo a Jesus? Eu não quero ter desconforto na vida, eu estou fugindo do medo, da culpa, eu não quero ficar pobre, pastor, tenho horror à pobreza. É o irmão Caco Antibes. Eu vou seguir a Jesus porque está seguro ali, que eu vou ter as coisas que eu preciso. E o que significa essas coisas que eu falei? Isso é uma vida instalada. É você procurando ter uma vida que você resolve os seus problemas e você se instala no conforto. Você se instala em crer em alguma coisa que é meio mágico. Você fala assim, eu resolvi os meus problemas. Agora então eu estou instalado. Aí Jesus vem e fala assim, se você quiser me seguir, você vai ter que se desinstalar. Porque me seguir implica em você estar sempre na caminhada. E quem está na caminhada nunca está sempre instalado, pelo contrário, está desinstalado. Você terá que caminhar por caminhos que eu caminhar. E os caminhos que eu caminhar, você vai encontrar gente caída no meio da rua que você vai ter que ajudar. Os caminhos que eu caminhar, você vai ter que ajudar gente que não merece, mas gente que precisa. Você terá que caminhar carregando inclusive a sua própria cruz. Diariamente. Se você quiser me servir e caminhar comigo, o meu caminho não é apenas dos milagres. O meu caminho não é apenas dos poderes sobrenaturais, embora eu possa fazer isso. O meu caminho inclui, inclusive, orar ao Pai do Getsemane e falar assim, se possível, passa de mim esse cálice. E a única coisa que você vai ouvir em resposta é o silêncio de Deus. Diga-se comigo, Senhor, me ensina isso. Eu só cresço quando eu sei o que é servir Jesus de verdade. Eu só cresço quando eu aprendo que as minhas orações, Deus não tem obrigação de respondê-las. Quando Ele faz por absoluta misericórdia. E quando Ele não responde, o silêncio dEle vai me bastar como fé e confiança que Ele está cuidando de mim. Amém, gente? Isso é sair da infância espiritual. Quando a gente desenvolve uma espiritualidade, que a gente depende que todos os dias Deus responda a nossa oração do jeito que a gente está pedindo, a gente está se comportando como criança. Porque criança é assim. Criança, quando ela quer uma coisa, ela insiste. E se você não dá, o que a criança faz? Ela esperneia, ela briga, ela chora. Criança é assim. Mas quando você se torna adulto, você tem outra percepção de vida. Você sabe que nem sempre o seu pai e a sua mãe vai estar perto de você. Mas ele deixou de ser o seu pai e a sua mãe? Eles deixaram de ser alguém confiável para você? Só que agora você cresceu. Só que agora você está se tornando um adulto. A gente vai aprendendo nessa caminhada com Jesus, que as raposas têm as suas tocas. Que as aves dos céus têm os seus ninhos, mas quem quer seguir a Jesus, vai caminhar com santo desconforto na alma. Sabe por quê? Porque você vai sentir a dor dos outros. Você vai sentir o sofrimento dos outros. E quem está com a alma aberta para caminhar com Jesus, de vez em quando vai sentir aquela coisa assim, de falar assim, puxa, eu deveria estar fazendo alguma coisa. Puxa, eu deveria estar ajudando mais. Puxa, eu poderia estar usando mais o meu dom. Isso é um desconforto santo. Se Ele estiver dentro de você, alegre-se em Deus. Agora a sua vida estiver confortável demais, está tudo no lugar demais, não vai dar para você seguir a Jesus. Porque o caminho de Jesus é um caminho de desinstalar-se, e você está instalado demais. Eu só queria chamar a nossa igreja aqui, a ver se a gente tem a coragem de fazer uma oração e falar assim: Senhor, faça da minha vida uma vida desinstalada. Será que a gente é capaz de orar assim? Você é capaz de orar assim? Para Deus dar um desconforto santo para você? Para você se importar com o que está acontecendo no mundo?
É possível? Se você tiver coragem, levanta a sua mão assim comigo. Tem bastante gente corajosa aqui. Você está preparado para fazer essa oração? Então fala assim: Senhor Jesus, eu sozinho não consigo, mas eu conto com teu Espírito. Eu quero te seguir. Eu sei que te seguir implica não numa vida instalada, não numa vida totalmente confortável, mas implica em desinstalar-se, em caminhar, em socorrer, em ajudar, em ministrar a tua palavra para o perdido, para o caído, para aquele que sofre. Faz isso de mim, em nome de Jesus. Amém, gente? Você tem noção do que você orou agora? Eu estou imaginando que se teve algumas orações daquela que a gente chama oração do gato, que é a oração do chiadinho. Não, estou com medo de fazer essa oração que o pastor falou agora, vai que a coisa dá uma complicada na minha vida. Então enquanto o pastor está falando, eu estou fazendo assim, chamando o gato. A oração do chamado do gato. Eu aprendo com essa conversa de Jesus, com esse mestre da lei, e com esse discípulo que quer seguir a Jesus, empolgado com os milagres de Jesus, que além de eu ter que ter uma vida desinstalada e um desconforto santo, se eu quero seguir a Jesus, escute bem isso que eu vou dizer para você. Eu preciso priorizá-lo sobre todas as outras coisas. Porque ninguém pode de fato seguir a Jesus sem que Jesus se torne a prioridade zero para a sua vida. Tem muita gente enganada a respeito do que é seguir a Jesus. Tem gente que acha que seguir a Jesus é cumprir mais uma obrigação da sua vida. Então você trabalha, você estuda, você tem família, você ganha dinheiro, você tira férias, você faz as coisas que gosta, e entre tudo isso, você tem uma vida religiosa. Foram isso que as pessoas, esses dois homens, tentaram conversar com Jesus. Um deles chegou a falar assim: Jesus, eu tenho uma coisa assim legítima para fazer, depois disso eu juro que eu te sigo, eu só preciso enterrar o meu pai. Ninguém pode seguir a Jesus tentando resolver os seus problemas primeiro, para depois atender o chamado de vida de Jesus. Aliás, tem um sofisma nas igrejas evangélicas. O que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade. Isso é um sofisma. Que diz assim, olha, por causa de outros erros que a igreja cometeu, principalmente na área da família, tem gente pregando e ensinando uma coisa que você não vai achar na Bíblia. Mas tem gente ensinando, que é o seguinte, que fala assim: primeiro Deus, segundo o quê? Vamos ver se vocês já ouviram essa história. Segundo o quê? Primeiro na minha vida Deus. Segundo depois? Família. E depois? Hã? Pode falar mais alto. Desculpa, eu não entendi. Trabalho e depois o que sobra aí? Sobra alguma coisa ainda depois disso? Aí coloca-se igreja, coloca-se um monte de... Interessante é que Deus está na cabeceira. Mas depois disso não entrou nada do que seja próximo aí, semelhante. Como se Deus e servir a Deus fosse um compartimento, que você fosse colocado uma coisa atrás da outra. Veja, quem está pensando assim, não entendeu o que é reino de Deus. Porque reino de Deus não é mais uma coisa que você coloca na sua vida. Reino de Deus é algo que você traz tudo para dentro dele. Então quando você traz família para dentro do reino de Deus, ministério para dentro do reino de Deus, profissão para dentro do reino de Deus, não tem mais ordem. Não tem coisa que é primeira e coisa que é segunda. É por isso que tem um monte de gente em conflito por aí. Tem gente brigando com gente, falando, o que é primeiro? Não, primeiro é Deus, todo mundo concorda com isso. É engraçado, né? Com o primeiro todo mundo concorda, agora do segundo para lá é uma confusão. Porque para um é a família, para outra é a igreja, para outro é o ministério, para outro é a profissão, para outro é um monte de coisa. Só que a Bíblia não está ensinando nada disso. Ela diz assim:
buscai primeiro o... Aí depois, e segundo é a família, não é isso? Que está escrito lá? Terceiro é a profissão, não é isso? E onde é que a gente acha essas coisas para pregar? É de coisas que não estão na Bíblia. Porque se a gente busca primeiro o reino de Deus, há uma promessa. Qual é a promessa? Todas as outras coisas. Quais outras coisas? Família, saúde, emprego, ministério, namoro, casamento, férias, o que mais você imaginar, lhe serão acrescentadas. Então o segredo de seguir a Jesus não é você ficar ordenando coisas. O segredo de seguir a Jesus é fazer dele prioridade. Porque quando Jesus é prioridade, todas as outras coisas vão achando o seu lugar. Quando Jesus não é prioridade e segui-lo não é, as coisas ficam fora do lugar. É muito fácil identificar isso. Por exemplo, quando Jesus e o reino dele não é o centro da vida, rapidamente a nossa carreira profissional entra nesse lugar. E tem hoje pessoas simplesmente fazendo da sua carreira profissional o Deus da sua vida. Pessoas que falam assim, pastor, eu já conversei com gente assim, conversando até pessoas fora da nossa comunidade, esses dias a gente fez uma reflexão sobre trabalho. Pastor, eu tenho muita pressão, eu preciso, lá na minha empresa onde eu estou trabalhando, eu tenho que fazer coisas que eu nem gosto, até, às vezes até dou uma mentirinha, porque eu sou uma pessoa importante agora. E aquilo é central para a minha vida, e eles dizem que eu sou a pessoa central, então eu tenho que fazer isso. Isso acontece até que num belo dia eles percebam que você não é mais importante. E aí você está com 45, 50 anos de idade, e você acha que era a pessoa mais importante, fez da sua carreira o centro da sua vida. Aí entra um menino de 22 anos, que acabou de fazer a faculdade, e já fala 7 idiomas, e você mal e mal fala o português. O menino já conhece Java, já conhece Java e já foi, sistemas de informática, tudo, e você mal e mal lida com Excel. Aí ele vai chegar alguém para você e falar assim, olha, a gente está dispensando os seus serviços de hoje por diante. E aquilo que era um Deus na sua vida, que você organizou toda a sua vida em função daquilo, agora não tem mais. E é naquele momento que tem gente que se perde completamente, não sabe mais o que fazer da vida, não sabe mais como lidar com a família, porque a família ficou muito longe, os amigos ficaram muito longe, as relações ministeriais com Deus ficaram muito longe, então não se sabe mais o que fazer. E a gente pode olhar isso e verificar um monte de coisa na nossa vida que é assim. O que Jesus está dizendo é, se você vai me seguir, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E eu fiquei pensando aqui, do que Jesus estava dizendo? Eu creio que Jesus estava dizendo que toda e qualquer atividade humana, seja lá o que for, que não tenha prioridade o reino de Deus, na verdade esse é um trabalho de morto. Vou repetir isso para você. Toda atividade humana, seja qual for a importância que ela tenha, se ela tomar a prioridade do que seja seguir a Jesus, você está carregando um caixão. E quem está carregando um caixão, está cavando uma cova. E tem muita gente cavando a cova, e junto com o caixão está indo para dentro da cova, sem se perceber. Porque está montando a sua casa num terreno que é arenoso. Algo tão profundo que creio que Jesus está falando aqui, olhando para aquele homem e fala assim, você quer me seguir e quer primeiro resolver os seus problemas? Não vai dar para você. E não vai dar, porque Jesus fala assim, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Eu fiquei pensando o que Jesus queria falar com isso, e cheguei a algumas conclusões que quero compartilhar com vocês. Primeira conclusão que eu cheguei, é que às vezes a gente dá mais valor às coisas fúnebres da nossa vida, do que às coisas que geram vida e que estão acontecendo do lado de fora. Deixa eu explicar isso para você.
Tem hora que a gente acostumou a fazer uma cerimônia fúnebre de algo que deu errado para a gente, ou de uma decepção que a gente sofreu, ou de um sofrimento que a gente passou. Então a gente cultua o sofrimento. A gente fica lembrando dele o tempo inteiro. E à medida que a gente vai lembrando dele o tempo inteiro, a gente está fazendo uma cerimônia fúnebre da nossa vida. E Jesus olha para a gente e fala assim, olha, enquanto você não deixar que esses mortos sepultem esses mortos, você nunca vai saber o que é o significado da vida de verdade. Eu aprendo com essa fala de Jesus uma coisa que me puxou a orelha à medida que estava preparando essa mensagem. E eu queria que você se sentisse desconfortável. Aliás, as últimas mensagens que eu estou pregando, vou ser sincero para você, não é para amaciar o seu ego. Não é para você se sair sentindo muito bem daqui. Ao contrário, o meu objetivo é deixar você desconfortável. É você sair daqui falando assim, tem alguma coisa que não está no lugar e precisa entrar no lugar. Porque eu aprendi aqui, as minhas orelhas foram puxadas, que eu não preciso terminar primeiro absolutamente nada na minha vida, para depois seguir a Jesus. Jesus não está primeiro pedindo para você terminar nada que você esteja fazendo, seja o mais importante, para depois você ter tempo para Ele. O que Jesus está dizendo a esse homem é, você não precisa primeiro resolver os seus problemas, para depois me seguir. Aliás, se você quiser me seguir, pare de fazer serviço de morto, e comece a fazer serviço de gente viva. Fala para quem está perto de você assim, talvez você esteja fazendo serviço de gente morta, carregando um monte de caixão, sem saber o que está fazendo. Jesus olha para aquele homem e fala, o seu compromisso tem que ser com a vida e não com a morte. E eu fiquei pensando, o que é serviço de morto? E é muito interessante que fazer serviço de morto é você ter o passado destruindo o seu futuro o tempo inteiro. O que se faz numa cerimônia fúnebre? Você fala do futuro ou do passado? O tempo todo. Você olha para o sujeito que está lá deitado na tumba fria e fala, como ele era bom. Não é impressionante como todo mundo se torna bom depois que morre? Olha, nunca conheci uma pessoa como essa. Nem falava com a pessoa. Mas é a conversa que se segue é de passado. Ninguém fala mais sobre o futuro. Quando a gente está carregando um caixão na nossa vida, a gente está tentando sepultar morto, a gente só fala de passado. E a gente começa a sabotar o nosso futuro. A gente não confia no que a palavra de Deus diz. E o que diz a palavra de Deus? Eis que faço novas todas as coisas. Porque a gente está pendurado com esses caixões. E a gente vai se enrolando. Sabe o que é você fazer serviço de morto? É você fazer da sua vida um centro de lamúria por tudo que deu errado. E você começar a fazer da lamúria e da alimentação uma refeição diária. Deixa eu explicar isso melhor para você. Tem pessoas com quais você vai dividir uma refeição e é perigoso dar uma congestão em você. Porque o lugar da refeição é só para falar de coisa ruim que está acontecendo. Já passaram por essa experiência? A própria lamúria se torna um alimento da pessoa. E ela parece que começa a ter um próprio prazer em falar das coisas ruins. Dá a impressão que a pessoa está se sabotando. E ela fala assim, eu quero que as pessoas tenham dó de mim. Como é que as pessoas têm dó de mim? Eu falando que a minha vida não presta, não dá, nunca dá certo, nunca eu consigo, todo mundo consegue e eu não. E vai fazendo isso de uma lamúria constante. E qual é o problema disso? Que a gente se afasta de uma coisa que a Bíblia diz que é central para você ter alegria. E o que é central para você ter uma alegria? É você fazer da sua vida uma palavrinha pequenininha, mas poderosa, chamada gratidão.
Pastor, como é que eu luto com esse serviço de morto? Toda vez que aparecer na sua mente uma coisa que vai levar você a lamuriar, lembra que a Bíblia tem promessas e do que Deus já fez para você, que para cada uma coisa ruim que você está rememorando, Deus já fez 1000 coisas boas na sua vida. Quando você se lembrar disso, você vai fazer isso com gratidão. E a gratidão expulsa o murmúrio. Onde tem murmúrio não pode ter gratidão. Onde tem gratidão não pode ter murmúrio. Fala assim comigo: Senhor, eu não quero fazer do meu jantar um lugar de namúria. Não quero me alimentar disso. Na minha vida tem que haver gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aprendeu o que é serviço de gente morta? Agora, o que é serviço de gente viva? Diferentemente do serviço de gente morta, é você viver o presente, em paz com Deus, em paz com as pessoas. Pastor, e o futuro, o que eu faço? O futuro você coloca na mão de Deus, meu irmão. Tem mãos mais adequadas para você colocar o seu futuro? Eu sei que muitos de nós estão tentando colocar o nosso futuro na aposentadoria, não é verdade? Na previdência privada, não é verdade? Mas bancos também quebram? Tem corrupção no mundo? Esse é o melhor lugar para a gente colocar as nossas coisas de confiança? O melhor lugar para você colocar o seu futuro é nas mãos de Deus. Porque estando nas mãos de Deus, ninguém pode roubar o seu futuro. Amém, gente? Fazer o serviço de gente viva quer dizer que você tem que continuar andando, mesmo diante do sofrimento. Porque o único sinal, ou o sinal que identifica quem está vivo, é quem está se movimentando. Morto se movimenta? Morto está muito bem instalado, no caixão. Instalação perfeita para o resto da vida. Não, ou para o resto da morte, né? Não para o resto da vida. Agora, quem está vivo está em movimento. Pastor, mas eu estou sofrendo, se movimenta. Pastor, eu estou com dificuldade. Continue andando e confiando em Deus. Porque esse é o sinal de que você confia não nas circunstâncias, mas no que Deus disse a respeito de você. E sabe o que Deus disse a respeito de você? Que Ele vai cuidar de você independentemente da situação, se você andar com Ele. Se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que abandonar os caixões que você anda levando. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero abandonar tudo aquilo que pode fazer de mim uma celebração fúnebre ambulante. Eu não quero ficar curtindo lamúrias. Eu não quero ficar lembrando dos erros do passado. Eu quero enterrar os meus mortos de uma vez por todas. Porque o meu compromisso não é com a morte. Meu compromisso é com a vida. Senhor Jesus, me ajuda a entender uma coisa preciosa. Que o Senhor não está me pedindo para eu primeiro resolver os meus problemas, para depois segui-lo. O Senhor está pedindo para eu segui-lo, para que os meus problemas possam ser resolvidos. Não dá para esperar mais. A hora de te seguir é agora. A hora de enterrar os mortos é agora. A hora de abandonar as cerimônias de morte é agora. E celebrar a vida é agora. Me ajuda a te seguir. Eu sei que tem momentos que eu vou experimentar desconfortos, mas isso faz eu crescer. Eu sei que tem momentos que as coisas não vão estar devidamente instaladas, mas isso vai me ensinar que a minha caminhada com Jesus é de gente desinstalada,
gente que tem um desconforto santo, gente que olha ao redor e não só para dentro de si mesmo. Me ajuda, Senhor, a priorizá-lo. Não tem uma régua de coisas na minha vida. Todas as coisas, incluindo família, casamento, profissão, dinheiro, lazer, tudo isso precisa vir para dentro do reino de Deus. Porque vindo para dentro do reino, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Me ajuda, Senhor, celebrar a vida e não a morte. Me ajuda a segui-lo por onde o Senhor caminhar, porque eu saberei que eu estou no caminho, que também é verdade, que também é a vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você viva isso para a glória de Deus. Escolhe a vida, abandona tudo que tem a ver com a morte, e caminha para seguir a Jesus.